Olá, meu amigo. Hoje vamos ler o livro de 1 de Reis, capítulo 12, nos seus versos 8, que diz: Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Hoje nosso personagem é Roboão, o filho do rei Salomão, que portanto sucedeu seu pai no reino. Roboão, ele tendo assumido o trono aos 41 anos de idade, ele encontrou uma situação que seu pai deixava, que eram os impostos, os tributos elevados, que fazia com que o povo estivesse cansado dessas imposições que o Salomão colocara para poder manter a beleza, a riqueza do reino, para alimentar a sua vaidade. Agora, Jeroboão, vindo do Egito para o encontro dos filhos de Israel, ele é convocado com o povo de Israel à presença do Roboão, que era rei à altura. E eles pediram que Roboão baixasse os impostos. Roboão pediu 3 dias para consultar os anciãos, os conselheiros que seu pai deixara. Os conselheiros disseram a Roboão: escute o povo, baixe os impostos. O texto diz que Roboão preferiu ouvir conselhos dos mais jovens, os seus amigos. Aqui temos a primeira lição. Vamos aprender a ouvir os conselhos das pessoas mais sábias, mais experimentadas, mais idosas. Com quem você tem buscado conselhos quando está numa situação de tomada de decisões importantes, como que curso seguir, que religião tomar, com quem se casar? Essas e outras decisões importantes, nós precisamos de buscar conselhos de pessoas maduras, pessoas tementes a Deus, para que nos ajudem na tomada da decisão que vai influenciar positivamente a nossa vida. O livro de Provérbios diz que os conselhos dos sábios nos fazem crescer. Na multidão de conselhos há sabedoria. Então vemos aqui Roboão rejeitou o conselho dos anciãos, ouviu seus amigos e endureceu ainda mais a carga do povo, os impostos, o tributo. O povo se enfureceu por causa dessa atitude e o reino de Israel, portanto, foi dividido em 2. 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul, cuja capital estava em Judá, que são conhecidos como, que lá em Jerusalém, que são conhecidos como os judeus. E do outro lado vimos que o povo preferiu estar ao lado de Roboão, formando assim o reino do norte, conhecido como Israel, cuja capital estava em Samaria. Portanto, a atitude de Roboão permitiu com que o reino se dividisse em 2 e que houvesse guerras entre irmãos, nesse caso o reino do norte com o reino do sul. Como disse, o reino do sul, com a capital em Jerusalém, ficou o templo onde o povo deveria adorar, e o reino do norte foi para o outro lado e não tiveram, portanto, a oportunidade de voltar para Jerusalém a fim de adorar o Senhor. E isso desagradou tanto a Deus quando o povo entrava em contendas, em lutas, em brigas. E vimos que no reino do sul Deus levantou profetas, Deus levantou reis para poder ajudar o povo, mas infelizmente a situação ficava cada vez mais difícil. No reino do norte, que era Israel, Deus levantou muitos profetas, levantou reis para advertir. No reino do norte existiam pelo menos 9 dinastias, 19 reis, mas o povo do norte esteve profundamente mergulhado na idolatria. Então vemos que com essa atitude de Roboão fez com que o reino se dividisse e finalmente o reino caísse, fosse assaltado. Nesse caso, o reino do norte foi o primeiro, que durou 2 séculos, foi assaltado pelos assírios, e o reino do sul, Judá, demorou um pouco mais, 1 século depois que o reino do norte foi invadido. Dessa vez, os babilônios invadiram o reino do sul. Essa foi a trágica história do povo de Deus por causa da rebelião, da idolatria e também de não ouvir os conselhos de Deus, porque Deus havia falado com Salomão e Salomão rejeitou os conselhos de Deus e os castigos estavam chegando à sua casa através da vida dos seus filhos. Que Deus te ajude, querido amigo, meu irmão, a buscarmos conselhos em pessoas sábias, a amarmos o Senhor e crescermos em graça.